tudo em ordem. Tadã. Boa noite, Marcelo. Oi, Fá. Entrou cedo hoje. Minha esposa, Fabiana, um beijo. Zanzinha. Que bacana, pessoal já entrando. Estamos só esperando o Sérgio entrar. Hoje o papo vai ser bem... boa noite. Hoje o papo vai ser bem interessante. Deixa eu ver, ainda não consegui acertar esse negócio aqui do computador. Opa, acho que agora vai dar. Deixa eu ver, ainda não consegui. Vai, então. Existe um certo delay entre ali. Então, pera, a gente já vê de quanto tempo é. O delay não é pequeno, viu? Oi, Gabriel, bem, eu vou lendo aqui. Fala, Bruno. Prazer. Grande Gabriel, obrigado. Então, tem esse delay. Tá, estamos só esperando aí o Sérgio entrar. Aqui parece que não tá rolando muito bem. Vamos lá, agora tá. Rafael. Não tem nada aqui. Então vamos lá, vou tentando ler por aqui mesmo. Oi, Cássia. Boa noite. Enquanto o Sérgio aí não conecta, vamos conversando. Não estou conseguindo compartilhar. Pera que eu vou te ajudar, Sérgio. Deixa eu entrar aqui. Se alguém, enquanto isso, tiver alguma dúvida, alguma coisa pra gente conversar, então vamos aqui. O que está acontecendo? Boa noite, Cássia. Espera que eu tô conversando aqui com o Sérgio Rocha da Adua, né? Vai falar hoje assim, um monte de coisa sobre plantio, sobre pesquisas. Boa noite, Coreia, Johnny. Passei hoje o recado que você mandou para o Alex. O Alex, né, um grande amigo lá do Rio de Janeiro, né, o Alex Lucena da The Green Hub, né, e eu pedi, né, para Cris, chegou, perguntar para ele como é que tava o Botafogo, né, o Alex, que é o Sérgio. Boa noite. Tá me ouvindo? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Espera que eu vou melhorar um pouco aqui. Deixa eu desligar esse daqui. Conectei no celular pelo computador aqui, eu não consegui compartilhar. E você tá me ouvindo bem ou não? Eu estou ouvindo bem. Então tá bom. Então vou tirar o fone porque não consegui fazer ele funcionar. Deixa eu só acertar aqui para mim, só um minutinho. Acho que agora vai ficar legal. Beleza. Bem, boa noite a todos aí que acompanham as lives do Sechá, né? E hoje eu tenho aí, né, um amigo, né? Como eu falo aqui, eu só converso com amigos, que é o Sérgio Rocha, né? E eu tinha falado assim, Sérgio, me passa aí uma mini biografia sua só para passar para quem está nos assistindo, né? Cara, eu não sabia a extensão do teu conhecimento, Sérgio, meus parabéns. Né? Então, o Sérgio é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, né? O que eu não sabia, né? Ele também é geógrafo, né? Pela PUC de Minas Gerais, é especialista em agroecologia, né? Isso daí, assim, você unir, né, a ecologia, né, com os avanços da agricultura é uma coisa sensacional. Não sei se é isso que trata dessa forma. Se eu tiver errado alguma coisa, se por favor você me corrija.
né, você tem mestrado em genética e melhoramento de plantas pelo Departamento de Fitotecnia, que tem muito a ver com a ADWA, né? A gente já vai falar também aí um pouco do que é a ADWA, né? Fundador da startup ADWA Cannabis, né? Seja muito bem-vindo, né, à live aqui do Seixato. Seja, a primeira coisa que eu queria que você falasse um pouco, né, a ADWA Cannabis. Né? Uma vez eu conversando com o Rodrigo, eu falei assim, Rodrigo, esse ADWA tem alguma coisa a ver, né, com a guerra da Itália com a Etiópia? Ele falou assim, não, tem tudo a ver, foi daí que veio o nome. Aí, gostaria que você contasse um pouco, né, do porquê do nome ADWA, né, e o que é a ADWA. Primeiramente, boa noite, Pedro. Obrigado pelo convite. É um prazer poder participar dessa live com você. Tá? Parabéns pelo trabalho aí de vocês no Chat. Bem, a ADWA, o nome ADWA, ele realmente tem essa origem histórica, né? Baseado nessa batalha de ADWA que ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, né? E a gente se inspirou nessa história, inclusive, para nortear o trabalho da nossa startup, né? Então, a Batalha de Adwa foi um momento em que o exército da Etiópia, né, na época liderado pelo Mussolini, o exército da Itália, no caso, tentou invadir e colonizar o território da Etiópia, e naquela época o exército da Itália ele era uma potência armamentista, né, enquanto a Etiópia sempre foi um país muito deficiente, né, em tecnologia. Então, o exército da Etiópia teve que desenvolver uma estratégia militar baseada nos conhecimentos de clima, de solo, de relevo da região, e com essas estratégias, digamos assim, quase rudimentares, né, mas que tinham muito conhecimento do local onde eles estavam, eles conseguiram enfraquecer o exército da Itália e conseguiram resistir a essa colonização italiana naquela época. Então, a gente pegou esse fato histórico para entendendo que é o contexto que o Brasil vive hoje em relação à cannabis, né? A gente sabe que o Brasil, em questão de tecnologia, a gente não se compara muito ao acesso tecnológico que países como Israel, China, Estados Unidos, Canadá, esses países têm acesso a uma tecnologia de ponta e muito barata, né? Mas o Brasil tem um know-how em agricultura muito grande, né? Se tem alguma coisa que o Brasil ainda sabe fazer bem, é a agricultura. Então a gente se espelhou nessa história sabendo que, embora a gente não tenha a mesma tecnologia de ponta, acesso à mesma tecnologia de ponta que esses outros países têm, mas pelo know-how de agricultura que a gente tem, se a gente souber usar as nossas condições climáticas, né, o potencial agrícola brasileiro, a gente é capaz de competir de igual para igual com esse país no mercado internacional da cannabis e evitar que a gente seja colonizado, totalmente dominado por essas empresas totalmente estrangeiras, né? Então, assim, a empresa já foi criada com esse norte baseado nesse contexto histórico, realmente. Não, perfeito. Até, primeiro, assim, que muita gente aí falando que você... Não, o Sérgio conhece muito de planta, não sei o quê, então você tem aí um monte de gente aí que está falando, é que o meu computador deu um pau aqui, eu não consegui ver os nomes. Aí eu vi que alguém falou alguma coisa, na Guerra do Vietnã também. Sim, é verdade, na Guerra do Vietnã também, mas a Guerra de Adwa, né, a Batalha de Adwa, foi a primeira que teve no continente africano que o exército local ganhava de um exército colonizador, né? Isso daí foi uma coisa assim marcante, porque realmente... Se eu não me engano, acho que a Etiópia é o único país africano que resistiu aos processos de colonização ao longo da história, né? Então, assim, é uma história, por esse lado, uma história muito bonita da gente ver de resistência, né? Não, com certeza, foi muito bacana, né? Então, acho que tem o nome tudo a ver com o momento que a gente tá vivendo e com o trabalho que vem sendo realizado, né? Eu concordo com você que se tem uma coisa que o brasileiro sabe fazer, né, como ninguém, é plantar, né? E isso daí, né, desde Pedro Vaz de Caminha, na primeira carta que se tem história sobre, né, o Brasil já se fala isso, né? Aqui, nesse país, tudo que se planta dá, né? E a gente perder isso, né, pro
mercado internacional, a gente não estando à frente disso, né, é uma coisa que dói muito o coração. A gente está no momento de escolher se a gente vai ser protagonista ou coadjuvante dessa questão da agricultura. Para você, não é uma coisa estranha que o agronegócio do Brasil, né, a bancada, né, do boi dentro do Congresso, que não faça uma pressão maior? Parece até que a nossa ministra da Agricultura é contra o plantio de cannabis. Ela já se posicionou publicamente a respeito disso. O que você acha disso, Sérgio? Eu acho, Pedro, que isso é uma questão de tempo, assim, porque nós aqui na área nós já fomos procurados por diversos empresários do agronegócio, que estão ligados a grandes grupos, produtores de soja, de cana, de café, de milho, todos muito interessados em se inserirem nesse mercado, né? Então, assim, o agronegócio brasileiro já está atento a esse novo mercado que tem buscado se iniciar no país, né? E eu tive a oportunidade de participar de audiências públicas na Câmara dos Deputados, né? E em uma delas, inclusive, na Comissão de Agricultura, e a gente percebe que existe um som favorável a esse projeto, uma vez que se propõe regras bem claras de produção que garantam segurança, né? Por exemplo, prevendo aí a produção do cânhamo, né? A cannabis industrial. Então, assim, o que eu percebi é que, embora assim, a administração do país, né? A maior instância do país, digamos assim, se mostre contra a esse projeto, a gente vê que nos bastidores existem muitas pessoas ligadas ao agronegócio que têm interesse que o Brasil se insira nesse mercado, porque isso está ligado à hegemonia da economia brasileira, né? À sustentabilidade do agronegócio brasileiro. A gente sabe que o PIB, grande parte do PIB do Brasil, ele vem do agronegócio, e mesmo em momentos de crise, é o agronegócio que sustenta a economia brasileira. E a cannabis, hoje sendo uma nova commodity agrícola reconhecida pelos principais países que competem com o Brasil no agronegócio, é questão de estratégia que o Brasil se insira nesse mercado, porque senão a gente realmente vai se tornar, o nosso agronegócio vai deixar de ser competitivo a longo prazo, à medida que a cannabis vai se tornando uma cultura muito diversa, né, com diversos usos. Então, é uma nova commodity e é uma questão de soberania econômica que o Brasil se insira nessa cadeia, e o agronegócio necessita dessa nova cultura agrícola para ter um novo gás no Brasil, né? Acho que a gente vai passar por talvez uma nova revolução verde, né? Como a gente tem falado, com a introdução da cannabis também no Brasil, no agronegócio brasileiro. De vez em quando eu vou estar olhando aqui para o lado, que fica mais fácil olhar as perguntas que estão fazendo. Tá? Então, só queria dar um salve aí, dar um oi, entendeu? Para Cannabis Paraty, né? A Semente Ativista, que fazia tempo que não me dava aí o prazer da companhia, né, deles. De vez em quando aí, a Semente Ativista, bem participativa hoje, já falou assim: eu estou gostando aí da conversa, que a certeza que a Semente Ativista ia gostar muito. Mandar um beijo para a Camila de Seixá, que está aí também acompanhando, me dá aí uma cobertura, tá? E a Mari da Atual Mania. Né? O Thiago Mindan está falando, cânhamo é a commodity principal. Sim, né? Concordo. O Dr. Green, né, falando agronegócio, empregos diretos e indiretos. Realmente, né, muitos países assim, e como você falou, várias vezes, né, que a gente teve problemas de crises no Brasil, o que segurou, né, foi o agronegócio. Né? O Brasil é o celeiro do mundo e gostaria que fosse também nessa questão do cânhamo. E aí, o bacana é que, assim, aí vem a Adua, né, para se inserir nesse mercado. Né? A Adua é uma startup, né, que trata, assim, se eu falar alguma coisa errada, por favor, você me corrija, Sérgio. A Adua, ela tem a missão de trabalhar novas tecnologias, né, dentro do ramo do cultivo de cannabis, para que a gente tenha melhores rendimentos, que você faça uma escolha da genética, ou cepa, como queiram falar, mais adequada a cada lugar.
É isso mesmo o trabalho da água, Isso. Sérgio? O nosso objetivo é fornecer tecnologias para a cadeia de produção, né? Então, a gente sabe que hoje o agronegócio se trabalha com uma grande quantidade de dados cada vez mais refinados para reduzir os custos, reduzir as perdas, né? E o sucesso da agricultura hoje passa muito por você desenvolver variedades adaptadas e resistentes para cada finalidade de cultivo e para cada região onde você precisa cultivar. E com isso você diminui a necessidade do uso de defensivos agrícolas, né, os agrotóxicos, né? Você diminui a necessidade do uso de ambientes com temperatura controlada, ambientes climatizados que têm um alto custo. Então hoje você desenvolver uma semente que tem um alto potencial produtivo e que é resistente a pragas e doenças e adaptada às diversas condições climáticas brasileiras, você reduz muito o custo de produção e faz com que o país se torne altamente competitivo no mercado internacional. Porque hoje um problema que a gente tem é que, assim como outras culturas agrícolas, o processo de cultivo está ficando muito tecnificado, né? Só que a gente não tem ainda essas tecnologias muito bem consolidadas para a cannabis. Já que a cannabis ficou durante décadas proibidas, ela não participou de todo aquele processo da Revolução Verde, do desenvolvimento de tecnologias, do melhoramento genético que o milho, a soja, a cana, foi desenvolvido variedades para essas culturas. Então, o nosso objetivo é fazer esse trabalho também com a cannabis, disponibilizar para os produtores tecnologias nacionais que facilitem a produção, que reduzam o custo, que reduzam as perdas, e o nosso foco principal é o melhoramento genético. Desenvolver variedades, sementes de cannabis altamente produtivas, que atendam à demanda do mercado e que sejam resistentes às pragas, né, doenças, que são diferentes em países tropicais, né? Hoje, se a gente quiser iniciar um cultivo de cannabis no Brasil, a gente tem que recorrer a sementes que foram desenvolvidas em países temperados ou subtropicais. E nesses países, as condições de solo são diferentes, as condições de chuva, a dinâmica de pragas é muito diferente. Então, quando a gente traz essas sementes para serem cultivadas no Brasil, a gente vai ter um custo maior para alcançar aquelas altas produtividades. Então, nosso objetivo é que a gente tenha sementes adaptadas à realidade dos diversos locais de produção do Brasil. Há um tempo atrás até, eu baixei aquele sumário executivo da ADUA, né? Que tem um sumário executivo que é gratuito. Ainda está, acho que no site de vocês, não está? Está disponível, sim. Está disponível, sim. Se o pessoal quiser baixar. E tem também uma versão completa desse estudo que foi feito, que aí já é um material pago, porque você fez um mapeamento, né, do que seriam as genéticas mais indicadas para cada lugar. Foi isso mesmo ou não? Nós fizemos um trabalho de zoneamento agrícola, né? Ou seja, nós avaliamos diversas condições de clima e solo do Brasil e cruzamos essas informações com dados do desenvolvimento fisiológico de alguns grupos de plantas de cannabis. E com isso a gente conseguiu identificar as melhores áreas para cultivo de cannabis, tanto para a produção de fibras, quanto para a produção de flores e produção também de sementes. Então, esse é um trabalho que já é o início dessa tecnologia que a gente pretende entregar para o produtor, né? Quando você pensa no planejamento para instalar uma planta produtiva de cannabis, a primeira coisa que você pensa é onde é que eu vou cultivar? Onde essa planta vai crescer melhor para aquela finalidade que eu quero? Onde eu vou ter menor custo para produzir essa planta? Então, esse é um trabalho que já direciona o melhoramento genético e também a gente já consegue identificar aquelas regiões onde a gente precisa adaptar as plantas. Em qual sentido que eu preciso adaptar aquelas plantas? É excesso de umidade? Ou é um solo, para um solo um pouco mais, com menor drenagem, né? Então, esse trabalho também identifica isso. É um bom trabalho tanto para quem quer obter mais informação sobre a planta em si, a dinâmica da planta do país, ou para quem quer trabalhar nesse mercado de cannabis, como também para quem pretende investir, iniciar um projeto de cultivo, também poder iniciar esse planejamento de onde vão ser instaladas as áreas de cultivo no país de acordo com as finalidades. Então, tem assim, uma pergunta para você, né? Mas antes, deixa eu só dar uma boa noite para minha mãe. Né? Minha mãe, ela assiste todas as minhas lives, então eu estava estranhando que ela não estava aparecendo, mas apareceu. Que eu vi aqui uma pergunta bem interessante. Pergunta assim, é de um agrônomo aqui.
Adriana Gomes de Moraes. Né? Onde eu faço a qualificação? Sou agrônoma, estou em busca de aperfeiçoamento. Né? E aí depois a Cannabis Paraty perguntou assim, me passa o link para eu ler isso. É no site da ADWA, ADWA. ADWA cannabis com dois N's.com.br. Vai cair lá. Então, puxa, eu acho muito bacana, né, essa questão do trabalho da ADWA, né? E assim, a ADWA, ela é uma empresa, entendeu? Muito séria, né? Ela tem uma responsabilidade muito grande, né? E a gente vê isso assim, pô, mas o Sérgio está lá falando, não há questões de melhoramento, tudo, mas como é que ele faz isso, né? Só pela teoria? Não. A ADWA, pela teoria também, mas a ADWA tem uma autorização, ela faz um plantio aonde tem essa pesquisa. Não é isso? Vocês têm uma... Hoje, né, eu estou concluindo o mestrado em genética e melhoramento de plantas, eu estou no último semestre, então, concluindo pelo programa de pós-graduação em fitotecnia da Universidade Federal de Viçosa. Em parceria com a universidade, nós conseguimos a primeira autorização no país para cultivo de cannabis para fins científicos, para finalidade de melhoramento genético. Então, a gente tem uma autorização judicial, já desde fevereiro que a gente possui essa autorização judicial. Em setembro, nós iniciamos o primeiro ciclo de cultivo. Nós estamos chegando agora ao final do cultivo, a gente tem 4 variedades, por enquanto, que a gente está avaliando, e são cultivados no campus da Universidade Federal de Viçosa, numa área do Departamento de Agronomia. Então, a gente oficializou um acordo de desenvolvimento de tecnologia junto, a ADWA Cannabis, junto com o Departamento de Agronomia, e iniciamos essa pesquisa, né? Onde a gente também consegue avaliar, acompanhar junto com um software que a empresa está desenvolvendo, um software de agricultura 4.0, que faz essa gestão do cultivo, para reduzir as perdas, reduzir os custos, auxiliar, inclusive, na tomada de decisão do produtor. Ou seja, não é um software que ele é um software ativo, né? Que ele vai fornecer para o produtor informações de qual momento ele deve tomar determinada a prática de manejo na cultura. E assim, não foi uma coisa fácil para a ADWA conseguir essa autorização, né? E tem o mérito aí de um outro amigo meu, que é, né, o diretor jurídico da associação, né, que é o Dr. Rodrigo, né, um cara também espetacular, não é que ele vestiu a camisa da ADWA, né? Porque quem veste a camisa no final do jogo pode trocar, né? Ele tatuou a ADWA no peito, né, e conseguiu aí com grande mérito essa autorização para a ADWA plantar, né, que é tudo que a gente gostaria que a PL 399, né, /2015 tivesse sido aprovada, para que outras, né, ações como a da ADWA, ou mesmo ampliar, né, toda essa pesquisa da ADWA, pudesse ser feita no Brasil, né, mas isso a gente ainda não conseguimos, né, que a gente perdeu, né, não foi nem fomos para briga ainda, porque não foi para votação. E ouvindo, Sérgio, você falando assim da questão da ADWA, né, eu lembro do cacau, né? A gente teve, né, na região da Bahia, ali em Ilhéus, era a maior produtora de cacau, veio a vassoura de bruxa, que é uma praga, acabou com toda a plantação de cacau, teve fazendeiro que se matou, né? E quando os antigos falam de cacau representando dinheiro, é falando dessa época, né? E a cannabis é isso, a gente teve, né, várias modificações a cannabis, várias coisas, alguma coisa que deixou algumas variedades um pouco mais sensíveis a pragas, né? Então, é muito bacana, né? Isso daí que a ADWA faz. E assim, qual que é o melhor lugar do país para se plantar cannabis? Olha, hoje a gente identifica algumas regiões, Pedro, com alto potencial, né? Isso varia muito de acordo com a finalidade do cultivo. Então, por exemplo, se hoje a gente quiser pensar em cultivar cannabis para exploração de fibras, né, a gente vê que a região ali centro-sul, né, uma região, a região centro-oeste, centro-sul, ela tem um grande potencial para cultivo de cannabis.
principalmente além do clima favorável, mas também por serem regiões planas, onde é possível o uso de mecanização. Então, a gente sabe que o cultivo de fibras exige áreas mais extensas, né? Então, a gente vê que aquela região ali é mais favorável para o cultivo de fibras, para a produção de CBD também, de sementes. Agora, quando a gente já pensa mais na produção de outros canabinoides da planta, ou produção especificamente de flores de cannabis para uso medicinal, a gente vê que a região Nordeste, né, é uma região que tem um grande potencial para cultivo também. E esse estudo que a gente fez, ele acaba que ele converge com o conhecimento popular, né? A gente sabe que tradicionalmente é conhecido, inclusive pela Polícia Federal, que no sertão nordestino existe uma região chamada de Polígono da Maconha. Isso, onde há décadas existem grandes cultivos ilegais de cannabis. Isso acontece porque é uma região onde o clima é favorável para o cultivo dessas plantas, né? Então, esse estudo é um estudo teórico, mas que se encaixa com uma realidade prática, né? E a outra região que a gente identificou, essa região centro-sul, centro-oeste, fronteira com o Paraguai, a gente sabe também que o Paraguai é uma região historicamente grande produtora de cannabis, né? Segundo a Polícia Federal, ela fornece cerca de 70% da cannabis que entra no país ilegalmente. Então, um trabalho, são modelos computacionais que a gente desenvolveu para fazer essa análise, mas que eles convertem com uma realidade que a gente vê na prática, né? A região ali do Piauí, que pertence ao polígono da maconha, fora o solo, o fato de ser uma região com a maior luminosidade do Brasil contribui para... Contribui porque alguns dos canabinoides eles são produzidos devido ao excesso de insolação da planta, funciona como um protetor solar para a planta, né? Então, essa insolação contribui, sim, para essa produção de canabinoides. Mas a gente também tem um fator que é a umidade relativa do ar um pouco mais baixa. Então, o excesso de umidade, principalmente na fase de floração, contribui muito para o surgimento de fungos, né, que são muito prejudiciais e podem causar perdas muito extensas nos cultivos. Então, a baixa umidade em algumas regiões também é um fator favorável naquelas regiões do Nordeste. Aquela lenda que o solo de São Paulo, da região de São Paulo aqui do Sudeste, por ser um solo com muito magnésio, também é um solo indicado para o cultivo de cannabis. Aí eu já não sei te falar se seria mais para fibra, qual seria. Isso é uma lenda ou realmente existe essa... Existem alguns solos na região de São Paulo que historicamente são solos bem férteis, né? Que foram utilizados aí no cultivo de cana, por exemplo, né? Então, devido à alta fertilidade, esses solos eles realmente vão contribuir para que você tenha um maior desempenho no cultivo de cannabis, né? Além disso, a cannabis também ela tem uma tolerância a alguns excessos de minerais e também de alguns metais no solo. Então, isso contribui que mesmo em regiões onde você possa ter um pouco excesso de algum mineral ou de algum outro elemento, algum metal, a planta também consegue se desenvolver naquela região. Poxa, bacana. Eu vi um grupo que estava tentando fazer uma experiência. Eu não vou tentar falar o nome, tá? Não é uma hidroponia, é um... Aquaponia. Exatamente, com peixe. Sim. Você já viu alguma coisa a esse respeito para cultivo de cannabis ou não? Eu já li relatos de que tem sido utilizado, mas eu realmente nunca investiguei de perto para ver um modelo de produção desses, né? Mas o sistema de aquaponia já é utilizado para diversas outras culturas, né? Utilizando ali o resíduo tanto das fezes quanto também do que é utilizado na alimentação dos peixes ali, né? Que tem teor de fósforo, de nitrogênio elevado. Uhum. Então, essa água que é utilizada ali na criação de peixes é possível sim utilizar para o cultivo de cannabis, mas eu realmente de perto, um estudo mais aprofundado, eu nunca fiz, mas a gente vê relatos que existe assim, essa possibilidade e com sucesso. Eu vi um grupo, eles tinham uma experiência no cultivo de
plantas rasteiras, se eu não me engano, morango, né, através desse sistema, né, e em colaboração, né, com um outro grupo que tinha uma experiência maior em cultivo indoor, né, para fazer aí, cada um com a sua expertise, tentar fazer essa cultura. Eu nunca tinha ouvido falar, né, a primeira vez que eu ouvi o nome, eu falei, isso deve ser uma hidroponia de alguma forma diferente. Quando eu fui lá ver, tinha peixe ali, eu achei o negócio assim sensacional, Sérgio. Espero que dê certo, viu? É uma ótima opção para diversificar, né? Principalmente assim, se a gente pensar na possibilidade de incluir a agricultura familiar, né? No cultivo de cannabis, né? Cooperativas de produtores, né? Nesses cultivos. Então, assim, é uma opção que realmente dá uma diversidade maior para o produtor, né? Porque o potencial da cannabis é inúmero, né? A gente fala muito do medicinal, mas a gente sabe, né, o quanto que ela pode ser usada no agronegócio não só para fibra têxtil, mas também para ração de animais, né, para concreto. Tem uma infinidade de outros produtos que ela pode ser utilizada e a gente perdendo por conta de uma legislação, né, é uma coisa que incomoda muito. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Semente ativa, lá em Minas Gerais, minha terra querida. Eu descobri mais uma coisa do semente ativista, é de Minas. Boa noite, doutora Cíntia. Wilson Lessa, aqui nas savanas de altitude de Roraima e Guiânia, existem plantações ancestrais. Verdade, no teu mapeamento, Sérgio, aquela região ali de Roraima e da Guiânia, é uma boa região de cultivo? Sim. O que a gente percebeu é que existem regiões no norte do país que têm uma boa aptidão para cultivo de cannabis, sim. A gente só tem que estar atento para tentar escapar um pouco dessas regiões com alto índice de precipitação, de chuva muito intensa, porque a cannabis é uma planta que ela não tolera muito o excesso de umidade. Então, para essas regiões, a gente tem que trabalhar para o desenvolvimento de variedades que se adaptem melhor a essas condições de excesso de umidade, tá? E também naquela região da faixa do Equador ali, a gente tem que tomar o cuidado porque algumas plantas elas podem florescer precocemente, já que ali o fotoperíodo está sempre muito próximo de 12 horas, não tem grande variação do fotoperíodo. Então, algumas variedades, principalmente aí dos países mais frios, tá? Elas podem florescer precocemente nessas regiões. A soja, né, muito consumida na região ali do Acre, né, ela acaba deteriorando muito o solo, né, e eu vi muito falar que a cannabis ela pode ser utilizada entre a safra de soja na recuperação do solo. Isso é mito ou é verdade, Sérgio? Pedro, todo sistema de monocultura, né, onde você ali durante diversos anos está sempre cultivando a mesma planta, né, existe uma tendência de uma maior degradação ao longo do tempo nessas regiões, justamente porque você não tem diversidade do aporte de matéria-prima, de nutrientes no solo, né? Existem técnicas onde você reduz esse impacto que é inerente ao processo da agricultura, tá? E uma dessas técnicas é a rotação de culturas, onde você vai intercalar entre um ciclo e outro da sua cultura principal outra planta que vai utilizar outros nutrientes do solo e vai fornecer uma matéria-prima também com possibilidade de agregar outros nutrientes ao solo. Então, a cannabis é sim uma grande possibilidade de ser uma cultura para ser inserida nesse processo de rotação de cultura, não apenas da soja, mas também do milho, a cana-de-açúcar, devido à associação entre micro-organismos que existem entre a cannabis e a cana-de-açúcar, também é um grande potencial de rotação de culturas. Então, assim, a cannabis realmente é uma ótima opção para o agronegócio brasileiro, não só por questões econômicas, mas também pela sustentabilidade do agronegócio ao longo prazo, né? E também por ser uma matéria-prima de fonte renovável que pode ser utilizada em diversas indústrias de transformação, né? Então tem essa pegada também ambiental muito forte. Perfeito. Deixa eu ver aqui, expectativa, o Gabriel perguntando qual a expectativa
do tempo para ser liberado o plantio. A expectativa que a gente tem mais à frente é a PL 399, que não foi para votação. Gabriel, cobre o seu deputado, né, para quem você votou, para que force a colocar isso em pauta e que isso seja votado. É uma melhor forma que a gente tem hoje para ajudar. O Leandro aqui, da Health Meds, mandando um abraço. Um abraço, Leandro, saudades. Interessante. Dentre os estudos das melhores genéticas, tem algum específico? Perguntando aqui sobre cannabis para alimentação animal. Qual seria a melhor genética? Mas acho que isso depende muito do animal, não é isso, Sérgio? Eu acho que esse nível de estudo a gente ainda vai ter que trazer hoje, por exemplo, o cânhamo, né? Aí a gente está falando de cânhamo para alimentação animal, né? A gente tem um grande número de variedades. Então, a gente, para as condições tropicais, com solos mais pobres, solos alcalinos, né? Solos ácidos, né? A gente vai ter que realmente trazer essas variedades e analisar qual delas vai se desenvolver melhor. O estudo que a gente fez foram grupos de variedades para iniciar esse direcionamento. A partir de agora, a gente tem que trazer um número grande de variedades para o país e realmente avaliar como elas vão se comportar para dar uma recomendação mais precisa nesse sentido. Entendi. Estão perguntando aqui, o Saulo Vieira está perguntando qual o nome do software, né, que você citou aí de acompanhamento? Hoje a gente está desenvolvendo um software que se chama Personal Grower. Tá? Ele é um software que ele auxilia no planejamento, na gestão e na tomada de decisão e rastreabilidade do cultivo. Então, é um software que vai auxiliar o produtor a escolher a melhor variedade para aquela região onde ele quer cultivar, vai identificar o melhor momento para plantar aquela variedade e vai começar a acompanhar em tempo real qual que é a previsão da data de colheita de acordo com as condições climáticas, informando, olha, esse ano a sua colheita vai ter que ser antecipada porque a sua planta vai desenvolver mais rápido, ou você vai ter que colher mais cedo porque tem uma previsão de chuva muito forte no dia da colheita, ou devido às condições climáticas, a gente indica que você faça um controle preventivo de praga, porque a tendência é a ocorrência de uma praga nessa situação. Então, é um software que ele funciona de forma ativa, através de inteligência artificial, para poder auxiliar o produtor. É o Personal Grower, a gente já tem uma versão alfa dele, e a gente está com a expectativa que esse ano a gente já lance uma versão comercial, uma versão beta. Antes de eu partir para a próxima pergunta, cara, estou tendo a honra aqui hoje de estar a doutora Paula Stella, né, uma amiga muito querida, né, e a qual tem assim, minha admiração. Eu acho que é uma das grandes estudiosas, é a médica brasileira que atua na área da cannabis medicinal, que mais está presente em associações do mundo inteiro. Obrigado, Paula, da tua companhia hoje aqui, e também agradecer ao meu irmão Carlos e o Ladislau, que é o advogado lá doutor Ladislau, advogado lá da APEP, né, que a gente está para conversar, para trazer ele aqui. E não sei se você viu, Sérgio, você viu que saiu o HC coletivo da Cultive aqui de São Paulo? Muito legal. Mais uma iniciativa que vai dar força, né, um gás aí no Brasil, né, fazer uma pressão, né? Acho que é fundamental que as associações se organizem realmente, busquem essa estratégia jurídica, né, que é o que a gente tem nesse momento, né? E assim, muito legal isso. Parabéns lá para a Cultive, para a Cidinha, né? Parabéns aí para a Reforma que atuou nessa ação aí. Acho que é um ganho muito significativo para o país. É a terceira associação aí que vem pleiteando esse direito, né? Queria mandar aí um abraço, né, um beijão para a Cidinha, né, que é a presidente lá da associação, ela e a Renata Monteiro, a Renata, que é a farmacologista, né, que tá lá também na Cultive. Meus parabéns, merecido. Né, a gente tem aí a PEP também, que tem o mesmo merecimento, a Margarete, não é nem questão de merecimento, são associações que a gente vê a seriedade, né? A Margarete aí foi uma das pioneiras, né, junto com o marido dela nessa questão da associação, do plantio, né? E eu acho que a questão é essa, é a gente conseguir fortalecer
né, as associações no Brasil, acho que tem mercado para todo mundo, acho que tem mercado para o importado, tem mercado para a farmácia, tem mercado para as associações, tem mercado para o cultivo individual. Né? Eu acho que cada um com as suas habilidades, eu acho que o que a gente precisa é ter essas opções. Né? Eu, por exemplo, eu adoraria conseguir ter o dedo verde, conseguir plantar, né? Mas cactos, para mim, eu acabo matando eles de sede. Eu não tenho dedo verde, não é uma aptidão que eu tenho. Né? Então, para mim, o plantio individual não seria uma opção. Né? Me falta habilidade, tempo, então eu acho que a gente tem que ter todas essas opções. Cannabis Paraty, doador, da PEP, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não é o primeiro HC coletivo, né? A Cannabis Paraty está falando, eu acho que o primeiro HC coletivo é o da Abrace, se eu não me engano, viu? O Rafael falando que estuda melhoramento genético da cana-de-açúcar e que consegue aplicar bastante também na cannabis, bacana, exatamente, né? O Thiago falando, tem mercado para todos derivados em cima. Dr. Blin, aí, pô, bacana, Dr. Blin THC falou que me ensina, que tá fácil, né? Eu não nego aprendizado, tá? Depois você manda, aí a gente entra em contato porque gostaria realmente muito de aprender. Me fala uma coisa, Sérgio, como é que foi a tua ideia de trabalhar com cannabis? Essa ideia, na verdade, ela surgiu assim, de uma forma muito inocente, acho que ainda na adolescência, né? Sim, quando através da música eu comecei a escutar que a cannabis tinha outros usos, que a sociedade poderia se beneficiar, que servia para medicamento e para fazer roupa, aquilo me chamou muita atenção, porque a gente só via um lado muito pejorativo da coisa, né? A gente só via violência. Então, meio que inocentemente, aquela ideia de, um dia eu vou trabalhar com isso, um dia eu vou trabalhar com isso. Não é mais coisa de adolescente. Mas, mais precisamente, quando eu estava aqui na metade do curso de agronomia, que foi a segunda graduação que eu fiz, eu percebi que o Brasil estava se movimentando de novo com essa questão da cannabis. Em 2006, teve aquela movimentação muito grande da Lei 11.343, né? Que depois esfriou, mas ali em 2013, 2014, 2015, começou a aquecer de novo, principalmente com esse trabalho que a Margarete participou muito, né? Com as mães reivindicando o direito de tratar seus filhos, né? E aquilo ali me acendeu a ideia, porque eu olhei para fora do país e falei, gente, nos Estados Unidos já é commodity, tem empresa, o negócio está crescendo, a China está investindo. E eu olhei para o Brasil e falei, não tem pesquisa agronômica no Brasil. Na hora que essa coisa começar a crescer aqui, como é que a gente vai plantar isso aqui no Brasil se a gente não tem informação agronômica nenhuma do desenvolvimento dessa cultura no Brasil? Então, em 2016, eu comecei a trabalhar para fazer meu trabalho de conclusão de curso na agronomia, como um projeto de introduzir a cannabis como cultura agrícola no Brasil. Então, a partir de 2016, eu comecei a direcionar o final da minha formação para a cannabis. Então, minha monografia foi essa proposta de avaliar o comportamento agrícola de cerca de 90 variedades de cannabis sob as condições climáticas brasileiras, né? E, a partir disso, fiz essa especialização em agroecologia, onde a gente propôs esse zoneamento agroclimático. Então, foi a partir desse momento que eu realmente comecei a direcionar a minha formação. Depois entrei no mestrado em genética e, nesse meio do caminho, eu fundei a ADUA, com esse objetivo de tirar a pesquisa da prateleira da universidade e transformá-la num produto, né, numa solução realmente para o mercado. Não, parabéns, viu? Acho que faz todo sentido. Eu tinha falado, né, que achava que o primeiro, né, tinha sido da Abrace, né, o primeiro HC, né, aí a Cannabis Paraty primeiro colocou assim, tá no site da Reforma. Então, assim, eu em nenhum momento duvidei de você, viu? É que realmente eu não sabia. E aí, né, primeiro o Dr. Green falou, neurocirurgião planta cannabis de olho fechado. Na minha opinião, eu acho mais fácil abrir uma cabeça do que cuidar de uma planta. Eu tenho alguns amigos grovos, eu valorizo demais
né, os grows, os jardineiros, porque durante muito tempo, né, o conhecimento foi de boca em boca, um por um, que você é proibido, né? Então, assim, e quem, né, ajudou muito na questão do medicinal no começo foram os jardineiros. Né? Os jardineiros que começaram junto com as mães, né? As mães buscavam os olhos com quem? Os jardineiros. Então, não tem como tirar eles, né, o mérito deles de todo esse tratamento, mas Dr. Green, não vou negar o aprendizado. E aí o Cânhamo BR falou, olha, o da Brás é liminar, não é HC. E depois o Dr. Ladislau Porto deu uma explicação, olha, o Abrace é uma ação civil, né? É mais parecida com o que está sendo feito pela PEP, né? Mas é diferente, né? Mas bacana, obrigado, gente, aí das explicações. E a cannabis para ti tá rindo, abrir cabeça é mais fácil. Eu acho mais fácil. Realmente, assim, eu fico muito menos nervoso, acredito, entendeu? Dentro de um centro cirúrgico do que... são questões de habilidades, né? Afinidade também, cada um com essa afinidade, com aquela habilidade que desenvolve melhor, né? Mas eu tenho uma afinidade com plantas. Assim, a minha casa, minha esposa, ela coloca a planta para tudo que é lado, né? Eu moro num apartamento, seja, você precisa ir lá. Então, assim, metade é planta, né? A minha sacada, não existe sacada no meu apartamento. Minha sacada é um viveiro de plantas, né? E aí, junto, né, nós temos uma calopsita que fica solta pela casa, um gato, um cachorro, um mandarim, que é um passarinho pequenininho, e 2 peixes. Então, fica essa mistura de fauna e flora em casa. Né? Então, assim, eu gosto, é falta de habilidade mesmo. Né? Mas, Dr. Green, obrigado aí. Eu não vou negar, ele está falando aí dos mestres são humildes, tudo, mas ele está achando que eu vou desistir de aprender. Não vou mesmo. Sérgio, queria assim, a gente está chegando aí, daqui a pouco, em 10 minutos, finais dessa live, né? Não vou te agradecer ainda, mas eu gostaria que você, se você pudesse dar um recado, né? Tem muita gente perguntando a respeito de plantio, como é que faz para... quanto tempo demora. Eu gostaria que você falasse um pouco, né, as dificuldades que tem, né, que plantar cannabis não é fácil, né, por isso, né, que a gente tem a água, né, porque não é fácil, né, precisa realmente assim, de um pouco de estudo, também não é uma coisa impossível. Índio planta cannabis no Brasil há muitos anos. Né? O que você poderia falar para essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que diferenciar é que o nível de tecnologia de trabalho que você vai empregar no seu cultivo depende de qual mercado que você está atendendo, né? Se uma indústria farmacêutica quer cultivar cannabis, o nível exigido de controle, de qualidade, de tecnologia para essa empresa é muito diferente daquela pessoa que vai fazer o cultivo individual, né? Então, assim, cultivar cannabis individual para si mesmo não é essa dificuldade toda, né? É uma planta rústica, você tem que ter alguns cuidados, sim, mas é possível fazer? É possível fazer. Mas quando você pensa em um cultivo comercial, aí você já tem outros detalhes que você tem que levar em conta para que aquele empreendimento seja viável economicamente. Então, uma perda numa escala maior de produção, uma praga que incidir ali, vai te causar um prejuízo muito grande. Então, nesse caso, é necessário um plano de fertilização muito bem montado. E esse plano não é uma receita de bolo que eu pego e uso ele aqui em Minas Gerais, uso ele em São Paulo e uso ele lá na Paraíba, né? Então, é de acordo com as condições que você tem ali naquele local, né? A época de plantio vai variar muito de acordo com o local que você está, com a infraestrutura que você está. Então, assim, e hoje a gente tem muito acesso à informação. Informação para o cultivo individual, ela está acessível na internet, é só você fazer uma pesquisa, não é algo difícil de ser feito.
né? Mas, quando você passa para um cultivo comercial, aí você já precisa ter alguns cuidados, algumas tecnologias são necessárias serem desenvolvidas para as condições brasileiras, né? Tecnologia para fertilização, para colheita, máquinas específicas, controle de praga. Então, isso é necessário pesquisa e desenvolvimento para a gente ir para esse setor do comercial, digamos assim. A gente vai precisar dessa tecnologia. Agora, para quem quer fazer o seu cultivo individual, eu aconselho que procure na internet, porque tem muita informação de qualidade, tem muitos locais que produzem conteúdos de qualidade para cultivo individual. Então, assim, eu acho que vale a pena se arriscar para quem tem interesse, né? Porque é uma atividade que é prazerosa também, no final das contas, né? Mexer com planta também é gostoso, né? Muito. Então, E eu vou aproveitar. para as pessoas que querem se capacitar, querem ter uma informação mais técnica, eu recomendo, podem ir no site da ADUA, né? www.aduacannabis.com.br. Lá a gente divulga materiais mais técnicos para quem quer se capacitar, para trabalhar, para, às vezes, investir nessa área, né? Então, acho que vai realmente de acordo de onde você pretende atuar. Se é profissionalmente ou se você quer fazer isso para você, para um hobby, né? Para uma terapia, digamos assim, é um outro caminho que eu acho que a pessoa deve procurar seguir. A Adua hoje tem quantos funcionários, quantos colaboradores? Hoje, ao todo, nós trabalhamos com 10 colaboradores. Nós somos E eles uma estão empresa... assistindo a live? Acredito que alguns deles, sim, eles costumam acompanhar, sim. Eu faço essa live aqui do... Hoje cedo a gente estava comentando mesmo sobre a live, tinha alguns que estavam empolgados. Porque eu faço live toda terça-feira à noite e chega na sexta-feira, que é meu dia cirúrgico, eu brigo no centro cirúrgico, que ninguém da equipe assiste minhas lives. Hoje entrou duas instrumentadoras que toda hora elas ficam mandando mensagem só para eu ver, tá? Que a Milene e a Laís, um beijo para vocês. Obrigado, né? De finalmente vocês assistirem alguma coisa. E agora eu vou pegar uma polêmica. O Marcos está respondendo que está assistindo aí. É um dos nossos aqui, colaboradores. acabei de ver. Falar de uma polêmica que eu sem querer causei aqui, já vou emendar com uma pergunta. O Grow Master Flash, ele tem aqui um íconezinho muito bacana, que é um quadro de Picasso, que é uma caveira fumando. Muito bacana esse quadro. Ele fala assim, o que tem a ver o índio com a dificuldade, né? E não é índio, é indígena, concordo, é indígena. E não é questão de dificuldade, é que, como o Rafael falou, é falta, muitas vezes, de tecnologia. E a pergunta que eu ia emendar, a gente tem algumas tribos indígenas que plantam 6 variações de genética, que é manga rosa, rabo de raposa, cabeça de negro, manauara, gualarajara, e já vou lembrar de uma, que são conhecidas como as genéticas crioulas do Brasil. Alguma delas é mais específica para a produção de fibra? Você tem alguma experiência com essas genéticas? Olha, Pedro, para realmente a gente fazer uma análise dessa, acho que é importante a gente montar realmente um experimento, né? Com alguma metodologia agronômica, para a gente poder realmente avaliar e dar um parecer realmente sobre o teor de fibra, concentração de canabinoide, suscetibilidade à praga, né? Então, assim, eu acho que o conhecimento popular ele já indica para a gente um bom caminho para a gente seguir. Mas é importante que a gente utilize essa metodologia científica para poder confirmar ou não esses indícios, né? Então, eu acho assim que seria uma informação precoce a gente afirmar, dar esse tipo de informação assim, de forma tão assertiva, sem antes realmente montar um experimento bem delineado para poder avaliar o desempenho dessas variedades. Eu estava assim, já tinha visto tudo lá na FUNAI, tudo que ia passar uma semana lá com esses índios lá, fazendo uma matéria com eles, mas aí acabou vindo a pandemia, né, com esses índios não, com esses indígenas dessas etnias, e aí acabou vindo a pandemia, né, mas eu tenho muita curiosidade, né, de ver
como que eles produzem, né? Como é que eles fazem a extração do óleo, como é que eles usam os ungüentos. Vai ser uma experiência bacana. Eu não vejo a hora que tudo isso voltar para o normal para poder estar fazendo isso. Sérgio, estamos nos nossos últimos 5 minutos, né? Queria agradecer o seu tempo, né? A sua atenção ao Sechar, né? A gente vem desde o ano passado aí tentando acertar uma data que a gente conseguia trazer você, desde a live com o Rodrigo. A gente ficou muito empolgado em tá trazendo você para cá. Finalmente, acabou dando certo, né? Assim, só tem elogio quanto a sua live, né? As pessoas gostaram e também não tem como não gostar, né? Tão didático, tão explicativo. Não, realmente você deu um show, cara. Você deu um show, né? E o Sechar tá muito feliz, né? Com todo o seu trabalho. Eu acho que toda a sociedade deve te agradecer a todo o trabalho que vem sendo feito. E eu gostaria de deixar, né, esses minutos finais, tá, para que você possa falar, né, o que você quiser. O microfone é seu, agradecer, mandar abraço, beijo. Fica à vontade aí, Sérgio. Eu quero agradecer primeiro a vocês, Pedro, pela oportunidade, pelo convite, a seriedade do trabalho também. Acho que é muito importante que a gente tenha canais tratando do assunto de forma tão séria e com temas assim, trazendo pessoas de diversas áreas. Então, parabéns mesmo pelo trabalho. Agradecer a todo mundo aí que participou da live, agradecer a equipe da Adua Cannabis também, assim, porque não é um trabalho que eu faço sozinho. Se não fosse todos os colaboradores que atuam assim, de forma incansável, a gente não conseguiria dar esses passos, né, que são os primeiros passos, mas a gente sabe que tem uma importância muito grande para o desenvolvimento da pesquisa agronômica com cannabis no Brasil. E assim, espero que venham mais pessoas com interesse de fazer pesquisa agronômica, que isso abram portas, que sirva para impulsionar novas ideias, novas iniciativas nessa área, né? E assim, agradecer também o apoio da minha família, que eu acho que depois de tantos anos que acompanham isso, eles também têm um crédito por a gente estar colhendo alguns frutos agora. Agradecer à Universidade Federal de Viçosa, o Parque Tecnológico, que nos dá muito apoio também, e deixar a porta aberta para aqueles que quiserem contribuir, tiverem dúvidas, podem procurar a gente aí nas redes sociais, tanto na minha rede social, no Instagram da Adua, podem ir no site da Adua também, e a gente se coloca aí à disposição para tentar continuar contribuindo para que o país avance nisso, né? E que a gente crie oportunidades de desenvolvimento para o país. Quem sabe com a cannabis a gente não ajuda o país a sair desse buraco que a gente entrou aí. Acho que a nossa melhor saída. Teve um comentário lá atrás, falando assim, não precisava aumentar imposto, era só regulamentar o cânhamo. Verdade, né? Tá aí, né? Então, queria aí deixar também meu agradecimento a você, a todo o tempo que você se dedicou a isso, né? E aproveitar, mandar um abraço, né, pro Gô, lá da Cristal Shop, lá de Mauá, né? Porque sábado eu vou lá comer uma feijoada, então geralmente, né, quando eu mando um abraço para ele aí, pelo menos, né, uma tulipinha vem. Então, um abraço, Gô. Sábado eu tô aí comendo uma feijoada. Sérgio, um grande abraço. Para quem quiser depois rever no IGTV do Sechar, tá lá, gravado. Cara, brigadão pelo papo, cara. Valeu mesmo, Sérgio. Eu que agradeço, Pedro. Aquele abraço, viu? Tamo junto. Aquele abraço. Tchau, tchau. Até mais.